chegar ao final do ano, a pergunta que eu faço é se o elenco da Câmara Municipal da Gueta já está a preparar o orçamento para o próximo ano. Neste momento estamos em fase final de elaboração. Na próxima semana vai ocorrer aquilo que é o direito de oposição, o designado direito de oposição, em que as outras partes intervenientes na Assembleia Municipal também podem ter a sua palavra e será com agrado se forem projetos construtivos e ideias construtivas que o grupo de independentes as receberá. Nós não vamos fugir muito à regra daquilo que tem sido os últimos tempos. Vamos, no ano que vem, e isso é algo de importante para a Calheta, embora as pessoas por vezes não tenham essa noção, vamos finalmente anular o nosso saneamento financeiro, não é suspendê-lo, é anulá-lo em definitivo, e isso tem duas componentes muito importantes e que penso que serve de lição para o Concelho da Calheta e naturalmente também para a Ilha de São Jorge no seu todo, que é assim, a primeira parte é que nós não podemos hipotecar gerações que vêm a seguir, ou seja, as autarquias não podem de facto entrar num vazio financeiro como aquilo que aconteceu na Calheta, primeiro ponto. E segundo ponto, também tão importante quanto esse, considerando que o saneamento vai ser definitivamente anulado e que existe a possibilidade de uma forma regrada, controlada e objetiva da Câmara Municipal poder fazer dívidas no futuro, com um plafond que está perfeitamente determinado, mas quando e se for necessário fazer-se essas dívidas, que se faça para projetos estruturantes e para coisas que efetivamente se vejam para o progresso da nossa Ilha de São Jorge. Qual é a opinião que o Presidente tem sobre o que tem sido a oposição? As nossas oposições modernas estão a ter um problema, mas não é só na Calheta, não é só na Ilha de São Jorge, é um problema de nação, que é assim, as oposições servem para duas coisas, primeiro para serem construtivas e levarem o debate político, isso é a primeira questão da oposição, e depois também de uma forma muito simples, serem capazes de dar à população opções diferentes de voto. E eu creio que isso está longe de acontecer e também, naturalmente, também acontece aqui na Calheta. Está-se a fazer muita oposição e oposição destrutiva nas redes sociais. Ainda há poucos dias vi numa rede social um documento que circulava sobre alguém, nesse caso posso citar o nome, que é o Dr. António Gomes, que vinha dizer que não tinha feito nenhuma aquela denúncia da Câmara. Pode-nos comentar o que é que nesse caso se passava? Bem, isso para mim são coisas absolutamente que me passam ao lado, não sei bem sequer o que é que as pessoas pensam ou o que têm em mente, mas vou mais longe nisso, mas de uma forma geral não fulanizando, ou seja, não falando especificamente a ninguém. Eu penso que numa sociedade democrática como a nossa, em que foi dada a possibilidade às pessoas de participarem, de serem cidadãos ativos, nós também temos a obrigação, como cidadãos ativos que devemos ser, de verificar as informações, porque as redes sociais têm um aspecto de aproximar as pessoas, possibilitar à minha mãe ou à sua de falar com a sua irmã que está nos Estados Unidos, mas também está a ter uma componente muito destrutiva do próprio indivíduo em si, que é as pessoas não verificarem a informação e quererem protagonismos que por vezes não podem existir e nem existem, e em boa verdade, qual é o resultado final disso? É que as pessoas acabam por cair no ridículo. Os investimentos que o Governo Regional tem feito na Ilha de São Jorge, e pergunto concretamente sobre o caso do Porto do Topo e da estrada regional. Separando as coisas, a questão do Porto do Topo, eu penso que isso é algo que a gente vai ver no futuro, qual vai ser de facto a sua mais-valia para aquela zona específica da ilha. A obra neste momento está em construção, foi um compromisso do seu Presidente do Governo Regional, nós todos sabemos, porque isso nunca foi escondido, que aquilo se dirige sobretudo aos pescadores daquela zona e também para as empresas que hoje operam na vertente marítima turística, isso é um facto, e resta saber se nós, Concelho, e se nós, Ilha, depois temos capacidade de dinamizar aquele investimento, que é bastante significativo para aquele lugar. A segunda questão que me coloco em relação à estrada, parece-me que existem entidades, e eu próprio já me pronunciei no âmbito do Concelho de Ilha, e de uma forma bastante objetiva e concreta, que, considerando que aquilo é a estrada com maior circulação na Ilha de São Jorge, inequivocamente, o acesso ao nosso porto comercial e ao nosso aeroporto de Ilha, que, sobretudo, alguns aspectos construtivos deviam ser olhados com maior atenção. E se não o foram, acho que está em tempo de o serem, e creio que o Governo Regional, na pessoa de quem de facto paga a obra, deve ter essa atenção e certamente que vai tê-lo. O que é que acha do papel do Concelho de Ilha? Acha que o Concelho de Ilha tem um papel importante e que tira algo de profícuo para a ilha, ou é apenas um mero órgão? Os concelhos de ilha estão esvaziados à partida pelo seguinte:
porque os parceiros do Conselho de Ilha não são vinculativos, ou seja, se o Conselho de Ilha, dentro de uma maioria aceitável, pudesse dizer, bem, nós queremos este investimento ou este investimento em detrimento daquele, os Conselhos de Ilha ganhavam importância, mas assim, nenhum governo até hoje, da direita ou da esquerda, temos que dizer as coisas como elas são, teve a coragem de dar esse poder aos Conselhos de Ilha. Portanto, os Conselhos de Ilha acabam por ser reuniões periódicas que se fazem e em que o Governo simplesmente entende ou não entende as suas reivindicações. Eu dou um exemplo, e aliás, eu tenho falado nisso com insistência e vou continuar a fazê-lo. Neste momento, a Ilha de São Jorge, sendo o ponto central geográfico dos Açores, é eventualmente a ilha mais prejudicada do ponto de vista de seguridade marítima e aérea. E isso tem sido uma reivindicação do Conselho de Ilha que até hoje nunca foi atendida. Aliás, eu há poucos dias, eu e a população em geral, vi a Sra. Secretária dos Transportes a concordar que, de facto, a Ilha de São Jorge tem sido muito prejudicada. E, portanto, se todos concordam, se todos estão na mesma opinião, o nosso Governo Regional, passo o termo que eu vou utilizar, está obrigado, e também pela pressão que o Conselho de Ilha tem que fazer, a tomar decisão sobre isso, porque assim, é ridículo no século XXI que se fale tanto em coesão territorial e que desse ponto de vista também se fale, porque os transportes também é um motivo de coesão territorial, mas é ridículo, dizia eu, que um feialense ou um picoense tenha 6 ou 7 viagens por dia, de barco, por exemplo, e que nós, jorgenses, temos dias que nem sequer temos uma, ou que tenhamos que sair da Ilha de São Jorge às 11 ou ao meio-dia, que muitas vezes acontece. Da mesma forma que é ridículo, e isso é um ponto não só ridículo, mas grave, e do ponto de vista emocional, e não só, que tem que ser cuidado, que quando falece, por exemplo, uma pessoa, tem que estar 4 ou 5 ou 6 dias para voltar à sua terra, com tudo o que isso implica para as famílias e para as pessoas e para os entes queridos, que as pessoas doentes tenham que esperar 4 ou 5 dias para ter a sua viagem, para fazer a sua consulta, quer na ida, quer no regresso, e portanto assim, isso aqui, e eu tenho insistido nisso, não estamos a falar de uma questão política, estamos a falar de uma questão de justiça social em relação às outras ilhas dos Açores. E penso, até porque vamos muito brevemente entrar num novo ciclo eleitoral nos Açores, que vai culminar com a próxima eleição do próximo Governo Regional, que esse assunto, independentemente das pessoas que se candidatam a deputados e pelos partidos que se candidatam, devem fazer bandeira disso, porque isso é uma questão de justiça para as pessoas de São Jorge. Forte, que é o verão, já se acabou. Acha que melhorou ou piorou para o aspecto turístico em São Jorge e quase o Conselho da Calheta? É assim, se nós fizermos uma análise muito objetiva e concreta pelos dados que são publicados pela estatística regional, São Jorge está entre as ilhas que têm mais crescimento turístico. E aliás, e só não tem mais devido à questão que falei anteriormente, que é a falta de acessibilidades marítimas e aéreas. Mas isso também tem uma lição, do meu ponto de vista, que é assim, se nós queremos continuar a crescer, e estamos a crescer, atenção, do ponto de vista de quem nos visita, nós, e vocês sabem que eu tenho insistido nesse aspecto muito antes de ser Presidente da Câmara da Calheta, nós temos que nos preparar com qualidade para receber as pessoas. A questão do alojamento, a questão da organização das nossas rotas e dos nossos pontos turísticos, a questão da restauração, tudo isso tem que dar um salto qualitativo, porque assim, quem trabalha na área do turismo e quem tem experiência de turismo de longa data sabe que os processos políticos são cíclicos, ou seja, as coisas acontecem numa data, mas depois desaparecem, os movimentos humanos em torno das rotas turísticas deslocam-se e, portanto, assim, se nós, ao longo do tempo, não tivermos essa capacidade de realmente pôr em cima da mesa, eu não falo só de comida, atenção, em cima da mesa o que melhor temos e organizarmos, esses ciclos de presença de pessoas em São Jorge podem acabar por desaparecer. E atenção, há aqui uma confusão muito grande num aspecto. Nós temos recursos, mas não temos produtos. Uma coisa é ter um recurso, outra coisa é organizá-lo num produto. E nós, juntas de freguesia, Câmara de Comércio de São Jorge, aliás, Núcleo Empresarial de São Jorge, as duas câmaras municipais, as pessoas associadas à restauração, as pessoas associadas ao marítimo turístico, aos desportos de aventura, têm que ter a capacidade, os nossos taxistas têm que ter a capacidade de trabalhar em conjunto. Só aí é que a gente vai ter um produto de eleição, que recursos de eleição nós já temos. Aliás, eu creio que se algum dia alguém quiser fazer um estudo e falar com 100 pessoas de quem nos visitam, se calhar é unânime que São Jorge realmente, do ponto de vista de recursos e da quantidade de recursos, estamos muito à frente de muitas outras ilhas e muitos espaços cá no mundo. Agora temos, como comunidade política e civil, a necessidade de nos organizarmos melhor. Isto diz respeito a todos.
Em relação aos transportes, não acha que a iniciativa privada também tinha uma palavra a dizer, que até à data nunca ninguém apareceu a implementar esse veículo? É assim, o nosso tecido económico e social da Ilha de São Jorge não é muito forte, nós sabemos perfeitamente disso, mas creio que o núcleo empresarial de São Jorge devia ser mais ativo e ter uma palavra mais importante. E isso também é como na vida, quando os nossos parceiros, por alguma razão, não nos interessam, ou existem divergências, vamos pôr a coisa nesse termo, nós temos que tomar atitude, porque assim, eu dou um exemplo muito prático da relação que existe, por exemplo, da comunicação social da Teixeira com a Ilha de São Jorge. Na Ilha de São Jorge parece que só acontecem desgraças, ou seja, nós parece que só servimos para projetar desgraças, e assim, eu creio, é uma ideia muito própria, que dentro do núcleo empresarial de São Jorge devia-se fazer uma reflexão sobre esse assunto e se calhar os nossos parceiros não estão bem encontrados.